Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma torta de carne. Poderia ser uma torta de frango? Poderia ser uma torta de frango, mas nós vamos fazer de carne. Essa torta em especial, ela vai ser muito boa para quem é celíaco, para quem tem intolerância ao glúten, tá? Porque não vai farinha de trigo. Ah, mas não vai farinha de trigo? Não, vai farinha de trigo. Vocês vão achar assim, é meio diferente. É meio diferente. Mas é uma torta bem saborosa, tá? O que nós vamos usar? O ingrediente base é a fécula de mandioca, polvilho, amido de mandioca, tá? É o polvilho doce. Eu não utilizo polvilho azedo em nenhuma das minhas receitas porque eu não tolero polvilho azedo, tá bom? Então, eu sempre vou utilizar o polvilho doce. E como eu já mostrei pra vocês, eu gosto do polvilho que ele é flocadinho, ó. Tá? Ele é uns floquinhos. Ele é granulado. Não é pozinho, fininho. Aqui na minha vasilha eu já tenho uma pitada de sal. Dá mais ou menos uma meia colher de sal. Certo? Nós vamos utilizar um pouquinho de óleo, vai mais ou menos umas 2 colheres de óleo. Colheres de sopa, tá? Não é muito. E polvilho, quantidade de polvilho, vai depender do tamanho da torta que você vai fazer. Como eu vou fazer uma torta? Para essa forma, ó, é uma forma de pão ou bolo inglês, tá? Eu vou utilizar uma quantidade aqui. Vocês vão notar que a massa em si, ela é bem fininha. Não vai ser muito maçuda essa torta e ela não vai crescer até encher toda essa forma, tá ok? Ela é uma torta para ser feita e consumida também. Sempre lembrando que, no caso do polvilho, é difícil você fazer alguma coisa que você possa consumir daqui 2, 3 dias, tá? Para quem tem problemas de intolerância alimentar. Então, nós vamos colocar aqui uma quantidade de polvilho. Mais ou menos umas 2 xícaras de polvilho, tá? Mais ou menos umas 2 xícaras de polvilho. Já coloquei o óleo, já coloquei o sal. Ok? Não vou escaldar dessa vez com a água quente. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas... Tem aqui já uma aguinha, que é só para, se eu precisar, utilizar para dar o ponto na massa. No caso aqui, nós vamos utilizar um outro ingrediente que é diferente para polvilho, que é o fermento em pó. Estou usando o pó royal, mas vocês podem usar o fermento químico em pó da marca que for melhor para vocês, tá bom? Eu, por acaso, estou usando o pó royal. Certo? Ó, mais ou menos uma meia colher de pó royal para 2 xícaras de polvilho. Não precisa mais que isso. Essa massa, ela não vai ter um crescimento como se fosse uma massa de farinha de trigo, pessoal, tá? Então, vocês não esperem isso. Ovos. Quanto de ovos? Quantidade que for necessária para dar o ponto na massa, tá? Depois eu vou comentar com vocês a respeito desses ovos que eu comprei. Uma dica aí pra vocês. Então, nós vamos colocar aqui. Vocês perceberam que a quantidade de óleo que eu coloquei foi bem pouquinha. Não precisa ser muita não, porque no recheio, na carne, já tem óleo. Vou colocar mais um. O meu recheio eu fiz para 1 quilo de músculo moído, eu coloquei 100 gramas de toucinho. Da outra vez eu falei a respeito de 200 gramas de toucinho, naquele outro vídeo que nós utilizamos a carne. O que acontece? Pode ser que você ache que ficou assim muito oleoso a carne, ficou muito gordurosa. Pode ser 100 gramas? Pode. Vocês vão notar que funciona muito bem, tá? Lembrando que se você já moeu junto 100 gramas de toicinho ou 200 gramas de toicinho, você não vai colocar nenhum tipo de óleo na hora do cozimento dessa carne, né? Porque é só mesmo pra... E vocês vão notar que isso muda o sabor. Posso utilizar outro tipo de carne? Pode utilizar outro tipo de carne. Nós já colocamos 3 ovos, tá, pessoal? Ó. Vou colocar mais um ovo. E vou terminar de dar o ponto com água, tá? Por que isso?
Se eu colocar muito ovo nessa massa, ela vai ficar muito murchibenta. Sabe quando fica muito cremosa depois de assado? E eu não quero essa textura dela muito cremosa. Então, eu vou terminar de dar o ponto com água, tá? Coloquei 4 ovos. Aqui eu coloquei, vamos lá, vamos relembrar o que eu coloquei aqui. Mais ou menos 2 xícaras de polvilho, 2 colheres de óleo de girassol, meia colher de sal, meia colher de fermento em pó químico. Eu usei o pó royal, ok? E agora 4 ovos. Olha, ainda tá uma massa pesada. Vocês estão notando, ó? Tá uma massa pesada. Eu preciso que essa massa fique um pouco mais mole, mas não pode ser muito. Então, eu tenho que tomar muito cuidado aqui agora. Eu vou colocar mais ou menos umas 3 colheres de água. Vamos ver como é que fica. Eu acho que é o suficiente, tá? Vamos ver. Vocês vão notar que a massa de polvilho, principalmente do polvilho que não foi escaldado, é uma massa que ela se perde muito facilmente no sentido de colocou um pouquinho a mais de ingrediente, pronto, você perdeu o ponto, tá? Então, quando você for trabalhar com polvilho e ele não for escaldado, tome cuidado ao acrescentar os ingredientes, porque você pode perder o ponto da massa muito rapidamente. De uma hora para outra, ela passa a ser uma massa totalmente líquida. Ó, tá uma massa no ponto de bolo, não tá? Perceberam aí, ó? Ponto de bolo. Vou experimentar o sal. Tá boa. Lembrando que a minha carne já foi refogada e já tá com sal. Minha carne é temperada sempre só com sal, tá? Então, por isso que eu coloco ali o toicinho, porque eu acho que dá um sabor. Poderia usar outro tipo, outro corte de carne? Pode. Se você gosta, por exemplo, de um colchão duro, se você gosta de uma alcatra, se você gosta de uma capa de costela, se você gosta daquela carne mais gorda. Lembrando que a capa de costela ou uma alcatra e tal, você não vai colocar o toucinho porque a carne em si já é muito gorda, tá? Então, você não faça isso. Minha carne já está aqui, ó, refogada, ó, bem refogadinha, fritinha, tá vendo? Temperada só com sal, ok? Eu vou utilizar essa carne pro recheio. E tá pronto, Lia? Tá pronto. Vamos montar a torta. É só isso, não tem mais nada. Ó, nós vamos colocar aqui mais ou menos a metade da massa. Aí, gente, vocês vão observar o tamanho da forma de vocês, tá? Nós não queremos que essa massa fique grossa no fundo da forma. Ah, eu untei essa forma, tá? Eu esqueci de falar isso pra vocês. Eu untei com um dedinho de óleo só, tá? Se você tolerar, você pode untar com azeite. Se você tolerar, você pode untar com a banha. Vai aí da sua tolerância e do sabor que você prefere. O recheio tem sempre que estar frio. Sempre que você for pôr um recheio frio. Tá? Então, ó. Que tanto de recheio? Gente, vai depender do tamanho da forma de vocês. Tá? Ó. Tá feito o recheio. Tolera o palmito? Pode colocar aqui agora junto. Se você tolera ervilha, né? Você pode colocar aqui. O ingrediente que você tolerar. Se você tolera queijo, aqui na minha casa não tolera queijo. A gente não faz nada assim com recheio de queijo. Mas se você tolera, é a hora de colocar o queijo. Você pode colocar parmesão, você pode colocar queijo Minas frescal, você pode colocar mussarela, aí vai aí na sua criatividade. Para vocês que toleram ingredientes zero lactose, beleza, hoje em dia a gente encontra aí praticamente tudo. Tem requeijão cremoso, tem iogurte, tem tudo aí na linha zero lactose. Pessoal, o que que acontece? Eu poderia agora vir aqui e já cobrir essa carne com essa massa. Mas eu acho que dá trabalho, sabe?
fazer isso aqui com essa massa nessa textura, dá trabalho pra mim, entendeu? Eu pessoalmente não gosto. Então, o que eu faço? Eu reservei aqui um pouquinho de água, eu vou colocar umas 2 colherinhas de água aqui. De 2 para menos, tá? Ó, pra menos de água. Eu vou deixar ela um pouquinho mais líquida. Não é muito, é bem pouquinho. Por quê? Vai facilitar na hora de cobrir essa carne, certo? Esse recheio eu poderia fazer com franguinho desfiado e refogado? Delicioso, poderia fazer. Como eu disse pra vocês, o recheio aqui, acabei derrubando a água aqui, ó. Vocês é quem vão definir, vai depender aí da tolerância de vocês. Então, a gente vai cobrir. Meu forno já está pré-aquecendo. Por quê? Produtos de polvilho, eu sempre preciso trabalhar com um forno mais quente, tá? Então, nós vamos já... Quando eu for começar aqui a preparar a minha torta, eu já ponho meu forno para pré-aquecer. Qual a temperatura do forno? Alta. Qual a temperatura que o seu forno alcança, em sentido que ele tá alto? É essa temperatura, tá? Quantos minutos? Vai depender do tamanho da sua forma, da quantidade que você fez e do seu forno, ok? Então, depende muito mais aí da sua casa do que eu te falar aqui quanto tempo. Você vai olhar e vai ver. Aí alguém vai falar assim, mas isso parece um pão de queijo recheado. É isso mesmo. Só que, para você servir isso aqui no lanchinho da tarde... É uma delícia, chegou uma visita, você quer servir, quer fazer um lanchinho aí para tomar com a cervejinha, né? Ou com o seu chazinho, super combina, tá? Pro pessoal que não tolera muita coisa doce, também é um lanchinho da tarde legal, dá para mandar pra escola. Se quiser fazer individual, se você tem aquelas forminhas de cupcake, sabe? Você pode fazer individual, mandar para a escola, criança lanchar, certo? Vai ser nutritivo, porque nós temos aí todos os sais minerais da mandioca, certo? E vai ser também energético, porque a mandioca, o amido aqui, ele vai quebrar no seu corpo, alimentando o seu corpo e vai te dar energia. Então, a criançada aí que vai fazer... educação física, esse aqui é um excelente alimento para aquele dia, certo? Vou colocar no forno, daqui a pouco a gente volta pra gente ver como é que fica assado, tá bom? Então, voltamos, pessoal. Olha só, lembra que eu falei com vocês que eu queria falar uma coisa com vocês a respeito dos ovos? Pois é, dessa vez quem comprou os ovos não fui eu. Aí aconteceu algo, mas foi até bom pra eu mostrar pra vocês. Sempre que vocês forem comprar ovos, pessoal aí que tá novo nessa história de comprar coisas pra fazer receitas, que ainda às vezes não sabe disso, mas observem a aparência dos ovos, ó. Então, né, relativamente bonitinhos, não estão? Ó. Só que olha o que aconteceu. Esse aqui já não tá bonitinho, ó. Esse ovo não pode ser consumido, pessoal. Esse ovo, ele está com a casca rachada. Então, todas as bactérias, os micro-organismos da casca dele pode ter penetrado e isso é onde causa muitos problemas intestinais, tá? Então, o ovo com a casca rachada não pode ser consumido. Então, o que que acontece? Olha como que ele vem lá, ele vem assim, ó, na caixa, ó. Você olha e fala, tá bom, tá bonitinho, vou levar para casa. Então, é necessário observar direito, tá? Para não consumir, para não levar para casa um ovo que não pode ser consumido. Esse aqui não pode ser consumido nem por nenhum animal. Ah, vou cozinhar para dar pro meu cachorro. Não vai não, tá? Isso daqui tá contaminado, tem que ir direto pro lixo, tá bom? Era isso. Agora eu vou lavar minha mão, porque, né, pus a mão ali naquele ovo, que eu não sei o que tinha nele. Vou mostrar pra vocês porque a nossa torta já está pronta. Já está assada. Olha só como que fica a aparência dela.
Fica uma aparência de massa podre, tá? Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que existe uma massa chamada massa podre que fica assim, ó, com essa aparência craqueladinha, tá? E olha como fica por dentro, ó. Ela fica parecendo um biscoito por fora, tá? E por dentro, por causa do pó royal, ela fica macia, ó. Tá vendo? Fica Aí pode ser chamado de torta ou de um pão recheado, ok? Que pode ser consumido perfeitamente por quem tem intolerância ao glúten e os celíacos, tá? Lembrando que o recheio pode ser feito tanto de carne quanto de frango. Se você tolera aí palmito ou alguma outra coisa, você pode colocar aqui. Desde que o recheio não seja líquido, tá bom? Recheio sempre sequinho. É isso, pessoal. Deem seus likes, comentem aí. Se vocês experimentarem a receita, comentem. Veja aí pra eu saber o retorno de vocês, tá bom? Até mais, até semana que vem.